Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 19 de abril de 2022, 8 horas 55 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas. Já já estaremos também no noticiasagricolas.com.br. Se você quer nos acompanhar por lá, já já é o seu momento, tá? De você migrar para lá. Por enquanto, estamos no YouTube e pelo Instagram também. Lembrando que os nossos canais de comunicação estão abertos, então mande as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus comentários, as suas críticas e sugestões e mande para nós de onde você está falando, porque nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas Letícia Guimarães, colhendo ali os seus comentários, repassando para mim para que eu possa ir conversando com vocês, tá certo? Queremos ouvi-los e queremos saber do que vocês querem saber, tá certo? Então mande as suas perguntas, mande os seus comentários, a gente quer te ouvir, ok? Lembrando também que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, hein, senhoras e senhores? Do mundo. Então seguimos aqui juntos para fazer uma rodada de preços. Vamos passar também pelas notícias, pelos principais mercados, pelos dados de exportação que saíram somente no final da noite de ontem pela SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, que vem aí adiando, né, os seus dados para um pouquinho mais tarde, dada ali a paralisação de alguns dos seus colaboradores. Enfim, a gente vai falar um pouco de cada coisa, tá certo? Como é típico do Bom Dia Agronegócio, ok? Vamos juntos então. Bom, primeira coisa, vamos checar as bolsas internacionais, onde os mercados já estão operando. Soja, alta de 0,3%, bem próxima da estabilidade a soja, 17 dólares e 19 cents por bushel. Atenção, hein? Atenção que esses 17 por bushel já chegaram aqui no mercado brasileiro, a gente já vai falar sobre isso. Milho, 8, batemos nos 8 dólares por bushel, 8 dólares e 13, alta, pequena alta de 0,04%. Tá? No trigo, nós temos uma pequena baixa de 0,5% para 11 dólares e 16 centos por bushel, ainda assim um belo preço. Ainda na Bolsa de Chicago, derivados da soja, o óleo caindo 0,4%, realizando os lucros de ontem, já que subiu forte. E no farelo de soja temos 0,4% de queda. E o primeiro contrato do óleo com 77,80 por libra-peso, e o farelo de soja no primeiro contrato, 461 dólares e 90 centos por tonelada curta, ok? Derivados de soja, então, na Bolsa de Chicago, também próximos da estabilidade. Bolsa de Nova York, café caindo um pouquinho, 0,09%, 2 dólares e 23 mais 55 por libra-peso. O açúcar em baixa forte, 1,4% e perdendo um pouquinho do patamar dos 20 dólares, 19 centos mais 98 por libra. O algodão também realizando lucros, ontem subiu forte, 0,4% de baixa para 1 dólar e 42 mais 68 por libra-peso. O petróleo WTI tem perda de 1,5% para valer 106 dólares por barril, redondinhos. E vamos dar uma olhadinha no Brent também. No Brent, 111 dólares e 62 centos, 1,4% de queda, tá? E inclusive o WTI aprofunda um pouquinho abaixo agora, 1,5% de baixa, tá? O gás natural perde mais de 5%, o ouro 0,2% de queda, a prata 0,05% de baixa e o cobre uma perda mais intensa um pouco, 1,1%, tá? Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, fechamento dessa terça-feira. Alta para o farelo, alta para o óleo, alta para o milho, alta de 4,5% para o suíno vivo, tá? Informações da Agriinvest Commodities. E ainda pela Agriinvest, o nosso resuminho do mercado financeiro, bolsas em queda. O mantra de aperto de juros nos Estados Unidos continua pressionando as bolsas. Inclusive, um dos chairmans do Federal Reserve, que é a taxa de juros nos Estados Unidos de até 13,5% até o final desse ano, hein? Vamos ver. O descontrole da inflação continua sendo a principal preocupação. Petróleo em leve queda, mas ainda acima de 106 dólares por barril. A curva de juros americanas começa a precificar a recessão em 2023. Atenção a essa informação agora muito importante. A Rússia embarcou 640 mil toneladas de trigo em março, sem uma confirmação oficial, mas houve esse embarque, tá? Milho ucraniano saindo pela Romênia a preços mais competitivos quando comparados à América do Sul. Trigo indiano oferta com desconto de 30 dólares por tonelada em relação
ao milho da América do Sul. Parece que a Índia vai exportar algo entre 8 a 10 milhões de toneladas a mais de trigo esse ano, tá? Clima nos Estados Unidos, no radar, zero chuva para as planícies para os próximos 7 dias. Clima seco e quente para a parte central do Brasil. Atenção, você que está com sua safrinha no campo se desenvolvendo. Vamos falar sobre o clima nos Estados Unidos, vamos falar sobre os trabalhos de campo por lá. Ontem o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe os primeiros dados sobre a safra 2022-23 dos Estados Unidos e indicou uma área plantada na casa de 1%. Então, a 1% da soja plantada lá nos Estados Unidos, da área dedicada à soja já plantada lá nos Estados Unidos, tá? Isso até o último domingo, dia 17, né? Esse relatório, lembrando, sai todas as segundas-feiras, né? Sai todas as segundas-feiras no final da tarde, depois do fechamento do mercado. Então, a gente vai ver muita volatilidade na sequência da divulgação desses números, mas sempre no pregão seguinte, né? Na abertura do pregão da terça-feira, que ocorre ali na noite da segunda ainda, né? Ali por volta de 10 horas da noite, 9h30 da noite, ele já vai refletir esses dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Então vamos começar, quero até começar o Bom Dia Agronegócio hoje com ele. Vou compartilhar esse link com a Lê para que ela possa colocar para vocês na tela essa notícia do relatório de acompanhamento de safras do USDA, tá? Vamos dar uma olhadinha? Olha só, para soja, então 1% da área plantada, a expectativa do mercado era de 2%, no ano passado nós tínhamos 3% e a média plurianual, ou seja, das últimas 5 safras é de 2%, tá? Então estamos ali acompanhando. Me parece que há uma certa, não dificuldade, mas uma certa preocupação com o início do plantio nessa safra, dada a umidade um pouco mais baixa. Hoje isso vai virar pauta aqui no Notícias Agrícolas, vamos destrinchar um pouco mais do clima, entender um pouco mais de como é que está a umidade nos solos nos principais estados produtores, enfim, vamos fazer um apanhadão de clima nos Estados Unidos para você entender como é que está começando a safra por lá, tá? Então, primeira vez que saem os dados de plantio da safra 22-23 de soja. Para o milho, nós já vínhamos há alguma semana trazendo esses dados, e depois da falta de avanço da última semana, na semana passada nós tivemos ali o plantio evoluindo de 2% para 4% da área, tá? O índice ficou abaixo da expectativa do mercado, que era de 5%. Há um ano, esse número já era de 7% de plantio concluído, e a média das últimas 5 safras é de 6%. Então, o índice veio abaixo da expectativa do mercado do ano passado e da média plurianual, tá? Plantio de milho em 4%, portanto. O plantio do trigo de primavera nos Estados Unidos chegou a 8% da área. A expectativa do mercado era de 9%, né? 6% era o índice da semana passada. Então, tivemos aí um avanço de 2 pontos percentuais. No ano passado, 18% da área de trigo já havia sido semeada neste mesmo período. Lembrando que há uma estimativa de aumento de área de trigo para essa safra, tá? Assim como se espera para a soja, não na mesma intensidade, mas se espera também um aumento da área de trigo lá nos Estados Unidos, tá? A média das últimas 5 safras no plantio é de 9%, também um pouquinho acima do que se registra nesse momento, tá? Para os americanos. Para o algodão, o USDA também trouxe os seus números. 10% da área dedicada ao algodão já está semeada. Na semana passada eram 7%. Em 2021, nessa mesma época, 11% do plantio já estava concluído e a média é de 9%. Então, para o algodão, caminhamos bem alinhado com as expectativas, né? Embora um pouquinho acima. A gente está alinhado com as expectativas, alinhado com a média e com o mesmo período do ano passado. Então, no algodão, certa estabilidade. Talvez por isso também que a gente tenha esse movimento de realização de lucros para as cotações lá na Bolsa de Nova York, tá? Então, pode ser que a gente comece a entender um pouco por aí. Uma outra informação importantíssima sobre o trigo, nesse caso, o trigo de inverno dos americanos. Mais uma vez, o índice das lavouras em boas ou excelentes condições voltou a cair. Então, nós temos aí 30% das lavouras de trigo de inverno em boas ou excelentes condições. Eram 32% na semana passada e eram 53% no ano passado. Isso quer dizer que as condições de seca
elas não pegam só o início do plantio e trazem esse sinal de preocupação, como trazem também essa preocupação para o trigo de inverno, que está na sua conclusão de desenvolvimento lá nos Estados Unidos, e é por isso que há essa preocupação também com a oferta deste produto, que já é um quadro de oferta apertada. Nós tivemos na safra 2021-22 perdas expressivas em importantes fornecedores globais de trigo. Eu venho falando isso já há muitos meses aqui no Bom Dia Agro e no Notícias Agrícolas de uma forma geral. Enfim, temos esse quadro, portanto, para o trigo, tá? O mercado, inclusive, esperava uma alta de 32% para 33% nas lavouras em boas ou excelentes condições, mas como vocês me ouviram também dizer, com informações da Agriinvest, zero chuvas para as planícies para os próximos 7 dias. E é lá que está o trigo de inverno, é lá que está sendo semeado o trigo de primavera. As planícies são importantes regiões produtoras de trigo nos Estados Unidos, tá? Lembrando que a gente tem problemas também em outros países que produzem, em destaque maior a China, tá? A gente tem problemas seríssimos com a China, com o trigo chinês nesta temporada, ok? Então, esses são os dados aí, os primeiros números, né, do plantio da safra 22-23, ok? Então, vamos lá. Eu quero também já trazer aqui alguns bons dias que estamos recebendo, principalmente no YouTube. A Neide, o Adoniran e o Altemir. O Altemir, inclusive, manda um bom dia animado aqui, ó. Bom dia, brasileiros, vamos produzir. É isso mesmo, bora produzir, que o povo precisa comer. A Janet Yellen, ela inclusive trouxe, ela já sinalizou que está aí na reunião do G20, garantindo que haja um painel de urgência para se tratar de segurança alimentar, dado o atual quadro que estamos vivendo. Isso também vai virar pauta, a gente vai trazer essa relação, né? Segurança alimentar versus preços das commodities versus inflação. Vamos fazer essa relação e entender como é que as coisas vão se dar. Porque a questão da segurança alimentar, como o próprio nome já diz, segurança, ela precisa ser tratada com prioridade zero. Então, vamos entender como é que as lideranças globais estão se alinhando para garantir essa segurança alimentar. Porque não só há problemas de clima, há problemas que nós não podemos controlar, como há os problemas todos conectados às questões ligadas à guerra e à dificuldade da oferta de insumos. A gente fala muito sobre os fertilizantes, mas não são só os fertilizantes que estão faltando. Há problemas de defensivos, há problema com a qualidade das sementes, e não só no Brasil, mas no mundo todo isso está complexo. Há províncias ali na China onde os produtores não conseguem semear, não conseguem dar andamento aos trabalhos de campo em função dos lockdowns, como é o caso de Jilin, por exemplo. Então nós temos todo este cenário se agravando, preocupando e alimentando o processo de inflação, que é isso que traz mais preocupação. E claro, vai puxando as commodities todas para cima, não é? E vamos lá. O Danilo Padovani também nos mandando um bom dia. China fechando, as commodities vão cair. Olha só, Danilo, inclusive, a gente precisa ficar atento, porque a China tem ali algumas fábricas se preparando para retomar os seus trabalhos em Xangai, né? Algumas províncias com certa dificuldade. Então, nós temos aí a preocupação realmente com a demanda chinesa, que está dando uma patinada também em partes por conta dessa questão do lockdown, dos lockdowns, né? Porque são várias áreas ali da China nesse processo. Mas em contrapartida, a gente tem outros fundamentos também que dão suportes importantes para as cotações, né? Essa questão do início do plantio americano, a oferta muito ajustada aqui na América do Sul, tanto de soja quanto de milho, a oferta global de trigo muito ajustada, essa questão toda da segurança alimentar. Então a gente vai olhar para tudo isso, né? Vamos ficar de olho. O Vitor Hugo, bom dia, Carla, bom dia, Vitor. Excelentes negócios a todos, excelentes negócios para você também, viu, Vitor? Boa terça-feira para ti. O seu Adoniran Castro, né, nos parabenizando pelo programa, obrigada. Pessoal, peço desculpas pela tosse, viu? Eu até pensei em não fazer o Bom Dia Agro hoje, mas sei que, né, tem gente que fica aqui esperando as nossas informações. Então, assim, peço desculpas, né, porque essa mudança de tempo é inevitável, né, que isso aconteça. O Wilson, bom dia, Carlinha, bom dia, Wilson. E o Josemar também nos mandando bom dia.
Pelo Instagram temos também um montão de bom dias. O Márcio Fagundes sempre conosco. Me mandou um solzinho aqui, ó, para dar uma aquecidinha, o Flávio Cabral. Então, pessoal, obrigada, viu, pela gentileza de sempre comigo, com o nosso trabalho aqui no Notícias Agrícolas. Vocês são incríveis. Bom, falamos então um pouquinho sobre o plantio americano. Vamos dar uma olhadinha agora nos mercados de grãos. Todos eles hoje operam com estabilidade, porque ontem subiram muito agressivamente, né? Os preços, de uma forma geral, subiram todos bastante fortes. Preciso tomar um chá de gengibre da minha mãe. Então, nós tivemos aí um movimento de alta puxado principalmente pela preocupação com a oferta, com algumas sinalizações importantes da demanda, principalmente a demanda interna nos Estados Unidos, com bons números do esmagamento de soja por lá, além de anúncios de novas vendas de soja e milho para os chineses na última sexta-feira. Então, tudo isso vai se... né, fora as questões dos desdobramentos todos da guerra, a preocupação com o clima com o clima nos Estados Unidos e a oferta curta aqui na América do Sul. Tudo isso se aglutina e dá essa base importante e sólida para os preços. Mas, naturalmente, a gente vai passar por essas correções, essas vendas técnicas, essas vendas de posições, esse comportamento especulativo que é típico do mercado de commodities e que vai fazer esse movimento acontecer, né? Então, agora, no maio, para a soja, temos 17 dólares e 20 centos por bushel. Segundo o seu Ginaldo, esse preço pode buscar os 17,50, tá? Ó, cenário positivo para as cotações dos grãos pode levar a soja em Chicago aos 17,50 no maio e aos 15,50 no novembro, tá? Então, atenção. O julho tem 16 dólares e 96 centos por bushel, também buscando os 17. O agosto, 16 dólares e 50. O setembro, 15 dólares e 69 centos por bushel. Por que essa diferença, Carla? Porque os contratos mais longos, olhando já para o início da safra americana, tá? E entendendo que haverá uma recomposição de pelo menos parte da oferta para garantir que as coisas caminhem bem, certo? Para o milho, nós temos aí o maio com uma pequena baixa de 0,75, 8 dólares e 12. O julho, 8 dólares e 7, subindo 0,25. O setembro, 7 dólares e 67, 1 ponto mais 25 de alta. O dezembro, 7 dólares e 52, subindo 2 pontos mais 25. O trigo tem pequenas baixas de pouco mais de 5 pontos, com o julho valendo 11 dólares e 23, o setembro 11 dólares e 18, o dezembro 11 dólares e 8 e o março 10 dólares e 99 centos por bushel. Bom, vamos lá. Hoje está mais difícil que ontem, mas tudo bem, vamos lá. O que a gente vê na soja? Todos esses fundamentos que eu já falei para vocês, e eu separei aqui também uma análise da Agriinvest muito interessante sobre os prêmios, não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, que eu gostaria de dividir com vocês. Já do lado dos prêmios, a demanda está falando mais forte. Prêmios do milho e da soja sob pressão. Para a soja, os prêmios do custo e frete China acumulam uma queda de mais de 50 centavos por bushel em um mês, o que expressa bem a realidade de queda no esmagamento e redução das importações. Se lembram que fizemos essa matéria na última quinta-feira, falando sobre a demanda chinesa, que ela estava soluçando, mas ainda assim nós tínhamos, né, apesar dessa contenção da demanda, nós ainda tínhamos uma condição de oferta e demanda desequilibrada? De um lado, a oferta preocupa, dá suporte aos preços. De outro, a demanda um pouco mais contida, mesmo que pontualmente, e pela China principalmente, traz essa pressão sobre os prêmios, tá? Olha só, para o milho não é diferente. Uma disputa entre o milho ucraniano escoado pela Romênia, o milho russo ofertado no Mar de Azov, o milho argentino e o trigo indiano colocam sob pressão os prêmios do milho brasileiro, sem falar no milho paraguaio ofertado para o oeste do Paraná, tá? Então perceba, a gente tem várias alternativas de oferta agora de milho e, portanto, nós temos essa pressão sobre os nossos prêmios aqui no Brasil, ok? Por isso que a Agriinvest vem falando desde o início da semana sobre esse milho ucraniano mais competitivo que o milho da América do Sul, tá? Os prêmios terão que fazer o papel de garantir o fluxo. É a velha história. Os donos de terminais precisam manter seus ativos rodando. No caso do Brasil, ainda temos outro fator, o encerramento mais cedo do programa da soja, porque temos menos soja para exportar.
nós tivemos uma perda aqui na América do Sul histórica, o Brasil liderando essas perdas. Então, nós temos menos soja para exportar e, naturalmente, vamos encerrar o nosso programa mais cedo. As consultorias privadas estimam uma queda expressiva nas nossas exportações por conta desse volume mais contido, né? Então, com isso, né, e a projeção de uma safrinha ali acima de 90 milhões de toneladas para o milho, no caso de algumas estimativas, o Programa Brasileiro de Milho vai começar mais cedo e deve ser mais longo, tá? Produtores terão que decidir o que vão segurar, se soja ou milho. Não vai ter espaço para tudo, segundo nos informa aqui e nos faz essa análise o Eduardo Vanin. Então, essa relação de preço soja e milho vai ser bastante importante esse ano, justamente por conta desse encerramento mais cedo do programa de exportação de soja e do início mais cedo do programa de exportação de milho. Perceba, a questão da armazenagem volta ao centro das discussões e vai ter ainda esse ponto de atenção. Então, vamos ter que ter atenção a isso também, tá certo? Estamos acompanhando. Olha só a gentileza do Márcio. Pega uma colher de chá com mel e água quente que já melhora. Pronto. Vou ver se eu descolo um mel aqui, viu, Márcio? Obrigada, viu? Maravilhoso você. Muito obrigada pela gentileza. Então, temos que olhar para isso, tá? Essa semana já começou com preços melhores para a soja na Bolsa de Chicago. Ontem, as cotações testaram até R$2 a mais por saca em relação à semana anterior, nos portos, no interior do Brasil, mercado de lotes, mercado FOB, mercado de balcão. Por quê? Porque ontem as cotações subiram muito agressivamente no mercado internacional, né? Vocês viram que as altas foram muito expressivas. Perdão, gente. Mas, em contrapartida, o que limitou um pouco esse ímpeto, né, de alta dos preços da soja foi o dólar, que caiu forte. Hoje já volta a subir, tem alta agora de 0,3% para R$ 4,66. Ontem fechou com R$ 4,65 e uma perda de 0,8%. Então, o que conteve os preços da soja ontem foi o câmbio, mas testamos aí preços melhores, cerca de R$2 a mais por saca, segundo a Brandalise Consulting, diante das altas boas sendo registradas ali pela Bolsa de Chicago, tá? Então, temos um equilíbrio e o produtor... Porque Deus é brasileiro, né? Não é possível. Tira de um lado, mas dá do outro, né? Uma coisa impressionante. Então, produtor brasileiro de soja, entenda que o mercado ainda lhe oferece boas oportunidades. O que você precisa fazer, deve fazer, tem a obrigação de fazer. Ter um planejamento comercial. Vocês viram aqui o que disse o Eduardo Vaninho. O produtor vai ter que escolher o que vai segurar, se milho, se soja. Então, olhe para todas as variáveis, cruze as informações e tome as suas decisões, de forma que a sua rentabilidade permaneça segura, ok? Combinados? Estamos combinados assim? Tá bem? Então tá bem. Então vamos seguir por aqui. Bom, para o mercado brasileiro de soja, começamos assim. Para o mercado brasileiro de milho, ainda estamos mais calmos, porque tem toda essa competição para exportação. Internamente, os grandes compradores estão fazendo o quê? Estão dando uma esperada para ver se a safrinha chega com preços ainda um pouquinho mais pressionados. Vamos dar uma olhadinha como é que está a B3 agora, tá? B3 em alta, hein? Acompanhando o dólar. Maio, R$90 mais 8 centavos por saca, uma alta de 0,4%, mesmo ganho para o julho, que tem R$91,04. O setembro, R$92 por saca, subindo 0,3%. O novembro, R$93,52, 0,3% de alta também. Então, perceba, o milho vai refletindo essas preocupações, refletiu inclusive ontem as altas em Chicago e também subiu, apesar da baixa do dólar, mas, em contrapartida, tem essa pressão que vem dessa calmaria nos negócios e dessa projeção de uma safrinha que tende a ser recorde. Temos problemas na safrinha? Temos problemas. Tem alguns lugares que estão sofrendo. Atenção para essas previsões, indicando para vocês tempo quente e seco no Brasil Central, mas ainda assim não é nada ao que se compara à safrinha 22, que foi só ladeira abaixo, né? Que foi uma coisa terrível. Então, temos que olhar para isso também e saber que esse pode ser um fator de, se não de pressão sobre as cotações, porque temos estoques muito baixos aqui de milho, pelo menos um fator que limita o ímpeto de avanço das cotações, tá? Então, tenha atenção a essas informações todas,
tá certo? Vamos acompanhar. Para o trigo, já trouxe, né, esse quadro também, preocupações com a safra de inverno nos Estados Unidos, o plantio da safra de verão, o plantio e toda a questão Rússia e Ucrânia, e todas essas situações. Lembrando que a Ucrânia assinou um documento para participar da União Europeia, vai começar uma nova fase do conflito, Vladimir Putin não gostou nada, e olha só, a própria Rússia diz que começou uma nova fase da operação na Ucrânia, né? E eu tenho medo da cara desses russos. O Sergei Lavrov, que é o chanceler, né? Ele dá um medo na gente só de olhar, né? A cara do homem é Deus do céu. Ó, Ministério de Defesa do país afirma que 1.260 alvos foram atingidos em território ucraniano durante a noite de ontem, segunda-feira, e, segundo também o governo ucraniano, civis foram mortos pela primeira vez na cidade de Lviv, tá? Que é uma cidade estratégica também que a Rússia está querendo tomar, né? Donbass é um outro ponto de atenção, Mariupol, que já é uma cidade que vem sendo, né, muito falada desde que a guerra começou, porque também é estratégica, também está ali sob forte ataque, então continua essa situação toda e é muito ruim a gente ter que dar essas notícias, né? Abre aspas para o senhor Sergei Lavrov. Mais uma etapa dessa operação no leste da Ucrânia está começando e tenho certeza que será um momento muito importante de toda essa operação especial, diz o chanceler russo. É difícil. Mas, enfim, é isso, né? Claro que existe todo um contexto, existe toda uma situação, mas as perdas, principalmente humanitárias, é muito cruel da gente ter que registrar, né? Enfim, vamos juntos, vamos acompanhando. Bom, pessoal, falamos bastante sobre o mercado de grãos, vamos dar uma olhadinha nos nossos comentários no Instagram, já dei uma passadinha lá pelo YouTube, né? O pessoal da LS Agronegócios conosco, bom dia. O Wilson mandando bom dia para todos. O Elvis, lá de São Paulo, também nos mandando bom dia. A Bruna Gongora também. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Bruna. Bom dia, Carla e equipe Notícias Agrícolas. Bom dia, Bia. Obrigada. A Leila nos mandando bom dia. O Rezende Vilela pedindo informações do boi. Eu vou falar do boi e vou destacar uma informação importantíssima que ontem trouxe Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest, em entrevista ao Alexander Horta. As contas do confinamento não estão fechando, hein? Fiquem atentos, já eu chego lá. O Márcio Fagundes, além da receitinha de mel com água quente, que ele já me passou nos mandando bom dia também. Bom dia, um abraço pro pessoal do Crédito Rural da Cicobi. Alô, time do Crédito Rural da Cicobi, um abraço enorme para vocês, de todo o time aqui do Bom Dia Agronegócio e do Notícias Agrícolas, tá certo? Vamos lá. Bom dia, Carlinha, de Assis Chateaubriand, Paraná. Bom dia, Franciele. O pessoal da Agropecuária Prado, bom dia. A dona Eliana mandando bom dia, Agro, e bom dia, Carla Mendes. Ontem ela falou, Carolina, porque meu nome é Carla Carolina, e a minha mãe, ela já começa logo, Carolina é bronca. Tem que tomar um xarope, fica no Bom Dia Agro. Pelo amor de Deus, a sua audiência não precisa tossir junto com você. Mãe, estou tomando xarope. Assim que pronto estarei restabelecida, pelo amor de Deus, tá? Hoje vou até encerrar mais cedo aqui, porque, né? Como é que fica? Tô fanha, já tô rouca, menor condição. Bom, obrigada, viu, a todos vocês que estão nos mandando bom dia e, como eu sempre falo, né, confiando no nosso trabalho. Isso é realmente ouro para nós, tá? Pessoal, uma outra informação importante, então, como eu prometi, do boi, tá? Ontem, Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest, esteve conosco para falar sobre as contas do confinamento. E ele trouxe uma informação que preocupou bastante a equipe, né? Olha só, contas para o confinamento não fecham e aumentam incertezas sobre a oferta no segundo semestre. Vou colocar aqui para vocês na tela, a Lê vai dividir com vocês, tá? E a gente... Deixa eu achar aqui a Letícia. Ó, informações na tela. E a Lê vai mostrar para vocês como chegar até essa informação, tá? Essa entrevista foi muito rica. O Marcos Araújo, para fazer conta, o homem tá sozinho. Então, ele vai fazendo essas contas e você vai entendendo de forma muito clara o que ele quer dizer, né? Os exemplos dele são muito bons e isso é muito importante. Olha só o que disse o Marcos. Com os custos elevados, as estimativas apontam que o pecuarista pode ficar no prejuízo ao confinar os animais nesse ano de 2022. Com isso, não é possível afirmar como será a oferta de animais no segundo semestre do ano.
Segundo Marcos Araújo, o confinador fica no prejuízo diante dos preços elevados também do boi magro. Abre aspas para o Marcos. O prejuízo do confinador pode ficar em R$ 366 por animal, tá? Ou melhor, por arroba, tá? Por animal que vai ser abatido no estado de Mato Grosso, o que torna inviável a engorda do animal, já que os custos estão muito elevados. Para o Mato Grosso do Sul, o prejuízo deve ficar em R$ 192 por arroba por animal abatido, segundo destacou o analista da Agriinvest. Pessoal, volto a dizer, está no ar, na sua tela, essa entrevista. É muito simples, ó, a Lê tá te orientando ali. Vídeos, boi, clicou no nomezinho ali do Marcos Araújo, bota para ouvir enquanto você vai trabalhando, porque são contas importantes, tá? Por favor. O Alexandre nos pedindo um abraço para Primavera do Leste, no Mato Grosso. Eu conheço poucas coisas de Mato Grosso, poucos lugares, né? Mas conheço Primavera do Leste. Então, um abraço enorme para Primavera do Leste. Conheço Primavera do Leste, Sorriso e Cuiabá. Então, um abraço enorme para o pessoal de Primavera do Leste. Bom dia da Fazenda Vovó Riquinha, São Luís Gonzaga. Bom dia. Eu tenho uma impressão de ter um café bom na Fazenda Vovó Riquinha. Jesus, vocês não têm essa impressão? Você chega lá, tem uma bolachinha saindo do forno, um negócio, um bolo, não sei. Só uma coisa que me ocorreu aqui agora. Mas vamos seguindo. Gente, a minha mãe fica louca quando eu fico fazendo essas coisas aqui no Bom Dia Agro, tá? Então, por favor, comentem aí que tá tudo bem falar sobre isso, né? Fala assim, não, dona Eliana, ela é assim mesmo, meio doida, né? Então, vamos seguir. Bom, pessoal, vamos lá. Falamos então do boi gordo. Deixa eu ver se a gente tem também aqui uma informação que eu sempre gosto de compartilhar com vocês, que é a análise da Scott Consultoria. Ó, mercado de leite adianta período da entre-safra, informação importante, tá? Da Scott Consultoria para você, tá certo? Se você ainda não conhece esse site, scottconsultoria.com.br, siga. A Scott Consultoria é parceira do Notícias Agrícolas há 25 anos, né? Estamos completando este ano 25 anos e há 25 anos a Scott Consultoria trabalha ao lado do Notícias Agrícolas. Uma outra informação importante, a guerra na Europa e o adubo. Artigo de Alcides Torres e Eduardo Abi. O Alcides Torres, que é engenheiro agrônomo e fundador da Scott, né? Membro do conselho de várias empresas de agro e tudo mais. E o Eduardo Abi, que é zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria, tá? Então, eles também estão trazendo esse artigo aqui sobre os impactos da guerra para o mercado de fertilizantes. Inclusive, estou ali colhendo algumas informações também para trazer uma atualização do mercado de fertilizantes para vocês, com relações de troca, que continuam ainda preocupando muito, e também para falar sobre o que temos aí no nosso line-up. Deixa eu ver se eu consigo recuperar uma informação de ontem, do Jefferson Souza, falando sobre todas o volume que temos aí esperado para o line-up de fertilizantes, tá? Realmente um volume interessante, né? Então, estamos ali de olho, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui a informação essa informação do line-up. Peraí. Estou abrindo aqui o Twitter de Jefferson Souza. Se vocês não seguem, @SouzaJeffs, sigam, tá? O menino, como eu sempre falo, é um colosso do mercado de fertilizantes, tá? Deixa eu ver. Não temos ainda, mas vou fazer essa notícia para vocês. E navios russos estão sendo embarcados com fertilizantes para chegarem aqui ao Brasil. Demos essa notícia ontem, tá? Então fiquem atentos a todas essas movimentações e a gente vai trazendo toda essa atualização para vocês, principalmente em relação às relações de troca. Por quê? Porque elas que vão te direcionar para você tomar suas decisões, não só para comprar os seus insumos da safra 22-23, mas para entender como isso precisa cruzar com as informações das vendas da safra 21-22, tá? Então, e da própria safra 22-23 também, tá? Isso é o seu fluxo de caixa, né? Então, ai meu Deus, eu amo o Bom Dia Agronegócio, Carlinha Show, Agro Show.
Ai, meu Deus do céu, eu amo esse Bom Dia Agronegócio. Ô, mãe, olha aqui, a Bia tá falando. Dona Eliana, a Carlinha nos diverte, além de trazer informações importantes. Então tá tudo bem. E a minha mãe já comentou também embaixo, ela tá exagerando, eu não bato nela. Ela me bate, sim. Mentira, não me bate nada. O pessoal da Agrofotos Maracaju, tá tudo certo. Fala sobre café, bolacha, nós é da roça, é mais ou menos por aí. Aliás, vamos falar sobre café? O mercado já está aberto para você aqui no Notícias Agrícolas. Ó, café abre pregão, mantendo estabilidade, de olho na safra do Brasil e na guerra. Londres retomando, inclusive, as negociações para o Conilon nessa terça-feira. Ontem a Bolsa de Londres ficou fechada, né? E abriu em baixa, tá? A estabilidade no mercado do café arábica, ela não é novidade, né? A gente sabe que o mercado está trabalhando com essas informações já tem tempo. De um lado, a oferta restrita, de outro, a preocupação com a demanda, fundamentos já conhecidos pelo mercado, e seria preciso mais informações para o mercado tomar uma direção mais clara, né? Então, vamos olhando aí para todas essas informações e o mercado vai testando essas altas e baixas. Fato é que nos últimos dias nós vimos o mercado perder o patamar dos 2 dólares e 30 por libra peso, tá? Precisamos entender como é que isso, cruzado com um dólar abaixo de 4,70, perdão, forma preços para o cafeicultor aqui no Brasil, que também está mais contido nos negócios agora, buscando uma clareza maior desse mercado, tá? Café arábica na Bolsa de Nova York neste momento. Vamos dar uma olhadinha? Em alta, altas de 0,5% para todos os principais contratos, tá? Então nós temos para o maio 2 dólares e 24 mais 50 por libra, para o julho 2 dólares e 24 mais 75, para o setembro 2 dólares e 24 mais 85 por libra e o dezembro 2 dólares e 24 mais 20. Percebam que até a diferença, né, entre os principais contratos, ela é bem ajustadinha, bem pequena, é um spreadzinho que quase nem se nota. O açúcar. Vamos passar ainda na Bolsa de Nova York pelo mercado do açúcar. O açúcar hoje está em queda forte. O maio, 19 centos mais 92 por libra. O julho, 19 centos mais 84. O outubro, 19 centos mais 97. E o março, 20 centos mais 21 por libra peso. Há uma preocupação com a oferta aqui no Brasil, viu, senhoras e senhores? Porque está atrasada. Jonathan Simeão está trabalhando nessa matéria. Hoje, já ela vai estar disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, mas a nossa safra está atrasada, então o mercado está de olho nisso. E ontem, Maurício Muruti, que é analista de mercado das safras e mercado, também falou sobre isso. Vou destacar aqui a entrevista de Maurício Muruti, portanto, vou pedir já para a Letícia colocar para vocês na tela. Ó, informações no mercado de açúcar, tá? Olha só, açúcar está acima de 20 centos por libra peso, mas maio se aproxima com expectativa de pressão nas cotações. Maurício Muruti foi no olho da mosca e hoje a gente está aí perdendo mais de 1%, acompanhando inclusive baixas mais agressivas do petróleo, que dá continuidade ao seu movimento de queda que se registrou ontem, tá? Petróleo voltou a cair, ontem teve um dia bastante volátil o petróleo, e hoje a gente vê o mercado ainda em queda. Isso ajuda a pressionar o mercado do açúcar, tá? Etanol também deve ser impactado com o avanço da produção na nova temporada do Centro-Sul do Brasil, tá? Então estamos acompanhando. Pessoal, volto a dizer, tá? A SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, ela vem adiando, né, atrasando um pouquinho a divulgação dos seus dados, que geralmente são divulgados às 15 horas, horário de Brasília, tem saído só no finalzinho da noite, ali, mais de 8 horas da noite, tá? Esses dados. Isso porque a gente tem ali a mobilização dos servidores de carreira de analistas de comércio exterior, né? Vários nichos ali dos ministérios estão mobilizados e, enfim, isso pesa diretamente nas divulgações e a gente tem essa situação. Então, a gente está acompanhando tudo isso e a gente já tem alguns dados que já foram reportados aí pela SECEX no final do dia de ontem, tá? E que estão sendo desdobrados na manhã de hoje. Primeiro deles, embarques de carne de frango brasileira continuam aumentando em volume e receita, que bom, isso inclusive está ajudando a puxar os preços do frango aqui no Brasil, até porque a nossa demanda interna também está um pouco melhor, então a gente tem essa elevação nos preços do frango. Claro que os custos de produção muito altos ainda não dão margens suficientes e saudáveis para os granjeiros, tá?
Preço da carne suína exportada pelo Brasil cai. China, maior comprador, também enfrenta preços baixos no país. Isso também já é conhecido pelo mercado, a gente sabe que há um aumento da produção de carne suína por lá e essa dificuldade toda do mercado da suinocultura chinesa agora, né? Já também teremos as exportações de carne bovina, a exportação de soja do Brasil segue em queda até a terceira semana do Brasil, mas no acumulado do ano temos recorde para farelo e para óleo também, o complexo soja, né? Então já tem milho, já tem carne bovina, soja mais detalhada, todos os dados da Secex aí de olho, tá? Para finalizar, vou trazer algumas notinhas do CPEA, tá? Etanol, com baixa oferta, indicadores têm forte aumento, tá? Tanto para o anidro quanto para o hidratado. Açúcar, preço médio tem leve queda aqui no Brasil. Trigo, CPEA, preços se mantêm firmes, negociações são pontuais. Lembra que eu falei disso ontem? Temos bons preços, só que o vendedor está pedindo um pouco mais do que o comprador está disposto a pagar agora, tá? Então, essas negociações são pontuais. Temos falado sobre isso, o CPEA vem confirmando. E para fechar, feijão carioca, nota 8,5 acima, sumiu. Hora de valorizar os intermediários, nos diz o IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, tá? Temos uma pergunta aqui, vamos ver. Por que a carne de porco está tão em alta? Nos pergunta o Vitor Pires. Vitor, na verdade, assim, nós temos preços altos, porque os custos estão altos, né? Mas os preços estão pressionados, né? A gente tem aí um momento muito difícil para a suinocultura. Lá na China também há um aumento da oferta, né, de carne suína, há uma dificuldade ali nas margens de abate, há uma situação difícil, tal qual se registra aqui no Brasil, e a gente tem essa situação toda. Então, a gente não tem um momento de preços elevadíssimos, não, tá? Mas nós temos a nossa exportação voltando a desempenhar bem. Deu uma patinada nos últimos meses, né? Mas, voltou a melhorar. Maior produção de carne suína na China durante restrições por surto de Covid derruba os preços da atividade do gigante asiático, tá? Então, isso, inclusive, está disponível para você aqui na nossa página inicial, tá? Já está no ar, tá? A Letícia tá aí dividindo com vocês, ok? Estamos seguindo. Aliás, pessoal, tem gente pedindo aqui informações, Olá, vocês poderiam fazer uma matéria sobre a falta de recurso para o Plano Safra 22-23? Qual a taxa de juros esperada? Todos os agricultores estão apreensivos, nos mandou o Guilherme Pedrosa da Silva pelo Instagram. Guilherme, tomara que você esteja nos acompanhando, a gente vai falar sobre isso. E hoje eu vou participar de uma live, pessoal, do Agrobid, a plataforma Agrobid. Estarão comigo o Daniel Latorraca e... Deixa eu me lembrar, quem mais? Às 19 horas, tá? Vai ser transmitido pelo YouTube do Notícias Agrícolas, pelo próprio Notícias Agrícolas e pelas plataformas da Agrobid, tá? Então, vai ser às 19 horas, horário de Brasília. A gente vai falar bastante sobre crédito, tá? Vou abrir para vocês aqui, É o Rogério Boeri, que é subsecretário de Política Agrícola e Negócios Agroambientais do Ministério da Economia, tá? O Rogério Boeri. E ele vai estar conosco também o Daniel Latorraca, que foi superintendente do IMEA e é cofundador da Creditares, tá? O Daniel Latorraca também é uma sumidade em crédito. A gente vai falar bastante sobre isso e eu já vou levar, Guilherme, a sua demanda para eles, tá? Vamos entender quais são as projeções aí para o Plano Safra 2022-23, tá certo? Vamos falar sobre isso. Sigam o @jornalista da soja para que vocês tenham ali todas as informações sobre... Vou colocar aqui para vocês, tá? Para que vocês tenham todas as informações sobre essa live, ok? E ali vocês já conseguem ter uma primeira ideia do que vai acontecer, do que está previsto, de como terminamos 21, 22, como vamos começar 2022, 23, inclusive nesse cenário de guerra, de altos custos, como serão os investimentos, as taxas de juros, já que as taxas de juros básicas, a taxa básica de juros está subindo forte aqui no Brasil, então atenção a tudo isso, ok? Senhoras e senhores, 9 horas e 40 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vou terminar esse Bom Dia Agronegócio fanha, né, meio rouca, mas, né, com muito carinho e muita dedicação, como sempre, com vocês por aqui. Amanhã a gente está de volta, espero que
com menos tosse e menos fanhice, né? Prometo. E eu desejo para vocês uma excelente terça-feira de bons negócios, bom trabalho, e amanhã estamos juntos aqui novamente, ok? Manutenção e monitoramento dos mercados, tenham atenção total a essa volatilidade instalada para todas as commodities agrícolas, na macroeconomia, né, no mercado financeiro, atenção ao dólar, 4,66 é a cotação da hora, 0,2% de ganho, deixa o Notícias Agrícolas aberto no seu navegador, vai atualizando, se inscreva no nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial, para ficar por dentro de tudo que acontece e receber ali os nossos, como é que chama? Diga lá. Nossos alertas para nossa programação ao vivo, tá certo? E aí, vamos sempre mantendo aqui a nossa comunicação aberta para que a gente atenda a toda a sua demanda de informação, tá bem? Ayrton me mandou tomar chá de guaco agora, tá certo? Já vou cuidar disso. Já vou buscar aqui um guaco para fazer um chá, viu? Pessoal, obrigada pela gentileza, pelo carinho de sempre. Estamos juntos amanhã de novo, tá certo? Boa terça-feira para você. Até amanhã. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. E para comemorar o Dia do Agricultor, mais uma edição do prêmio A Melhor História de um Agricultor. Depois do sucesso da primeira edição, chegamos com a edição de 2022 melhorada, e para comemorar não só o Dia do Agricultor, mas também uma comemoração importante para o Notícias Agrícolas, né, Alex? 25 anos ao lado do produtor rural. E você conta a sua história pra gente. A gente tá louco para saber o que você tem feito nesses últimos 25 anos, como você tem trabalhado, como a sua família está envolvida no seu negócio. Enfim, boas histórias para que a gente possa premiá-las. É isso mesmo que a gente quer saber, é conhecer, na verdade, as histórias que estão por trás do agronegócio brasileiro, as pessoas e as famílias, e a gente está esperando você com a sua história. Nos próximos dias, mais informações para você saber como participar desse prêmio aqui no Notícias Agrícolas. Não deixe de participar.